aqui do Sport Center para falar do grande jogo da rodada. Pelo menos a expectativa é que seja, né? O grande, pode ser que outro seja melhor de se assistir, mas na prévia é a decisão do campeonato. Palmeiras e Flamengo. É a decisão mesmo, Calçade? É isso? Amanhã, se o Palmeiras ganhar, acabou o campeonato? Essa é a conversa? Essa pergunta é ótima, porque ela estabelece o seguinte: você restando 15 rodadas depois do jogo de amanhã, dizer que o campeonato acabou. Eu respeito muito a bola, respeito o jogo não jogado. O jogo não jogado... A gente não sabe, ninguém viu até agora. Eu não sei quem vai escorregar, quem vai tomar um vermelho e mudar tudo. Agora, o que você teria que acontecer com este Palmeiras, a gente tem que analisar com aquilo que a gente enxerga e com aquilo que existe. Se o Palmeiras tivesse trocado de treinador na semana passada, era um Palmeiras. O Palmeiras tem o treinador desses grandes todos com um trabalho mais longo e com a situação mais estável, com títulos importantes e com um jogo que sempre tem uma pequena evolução, mas ele é melhor do que a final da Libertadores, é melhor do que a outra final da Libertadores contra o Santos, e ele tem um elenco que não é essa fartura, que vai lá, eu quero esse, e chega. Então é importante olhar para isso. Então, se esse time estável, restando 15 rodadas ao final do domingo, tem 12 pontos de vantagem, sendo que restam 45 em disputa, ele tem uma extraordinária vantagem sobre aquele time que tem a condição de apresentar duas equipes, escolher uma delas e botar para jogar o Brasileiro. Ele tem. Só que para enfrentar o Palmeiras, vamos ver como é que vem o Flamengo. Porque é o seguinte, depende do nível de mudança do Dorival. O Dorival vai olhar para quê? Né? O Dorival está pensando, ele tem o Palmeiras, depois ele tem confrontos importantes, ele tem uma Copa do Brasil. Sim. Ele vai repetir o mesmo time? É o São Paulo. Porque é o seguinte, se a Copa do Brasil tem um mata-mata e entra muita grana. O Brasileirão, poxa, eu posso abrir as portas para um novo campeonato. Vitória do Flamengo, o campeonato está aberto. São 6 pontos, cara. 6 pontos restando 45, pô, é um pouquinho mais de 10%. Dá para esperar. O Palmeiras vai tropeçar? Provavelmente sim. Então é outra competição. E aí, o que vai fazer o Dorival? Vai botar o Flamengo B? Ele vai mesclar? Acredito que sim. Ele vai bem próximo do ideal. É que o difícil é você analisar a mescla do Flamengo, né? Porque o mercado do Flamengo agora, nessa janela, foi... A mescla é absurda. Só que mas a mescla do Flamengo tem um ponto. O sistema. Quando ele muda muito, muda o sistema. O que ele alcançou? Tendo Pedro e Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Um time que se associa demais no centro do campo, e as beiradas passa o Rodinei voando, às vezes o Gabigol cai por ali, tem cruzamento do Gabigol, o Everton Ribeiro também dá um apoio, põe seu lado direito. Lado esquerdo, tá bom, o Felipe Luiz não é aquele lateral de se aprofundar tanto hoje em dia, mas o Flamengo encontra alternativas. Legal. Eu posso ter dentro desse sistema o Vidal? Pode, não muda o sistema. E se eu tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta? Muda o sistema. Você vai ter que usar o Cebolinha, aí é Cebolinha e Marinho. Não precisa nem tirar, né? Dois beirados. Tira o Arrascaeta, se o Arrascaeta não jogar... Nossa, já dá outra... Você vai fazer o Everton Ribeiro de Arrascaeta? Não dá. E quem que vai fazer do Everton? Não, o Arrascaeta hoje o movimento do Everton é diferente. O Arrascaeta é um jogador que... tem vários substitutos ali no time do Flamengo, mas não tem pro Arrascaeta. Por exemplo, o time do Palmeiras consegue substituir. Sim. Você não vê hoje um time do Palmeiras assim, dependência do Scarpa. Eu acho que o Scarpa é muito importante para o Palmeiras. É importantíssimo. Mas cai, já jogou sem. Mas cai, mas muda, você tira o Scarpa, sim, mas você tira mudam as características, William, mas o time do Palmeiras continua competitivo. Sim. Muito competitivo. Exatamente. Entendeu? Porque você vai colocar... Você tira o Scarpa, você pode colocar como é que fala? Você puxa um pouquinho ali. Fica só com o Veiga. Você põe o centroavante, puxa o Rony. Entendeu? Você tem a mesma velocidade, a mesma força, e tem um centroavante, o Flaco, né? Isso. Que é uma característica que o Palmeiras não tinha até então, mas é um cara que incomoda zagueiros. E aí você joga o zagueiro do time adversário lá para a área, porque a função dele, sem a bola, é essa, né? Que muda é não ter Veiga nem Scarpa. De você mudar, tentar espaçar o time para esses caras poderem jogar. Senão você chama o zagueiro e esses caras se projetam nas costas dos zagueiros. Agora, você tira o Arrascaeta, qual jogador
do Flamengo, qual outro jogador se aproxima? Talvez o que ele vai fazer, ele coloca o Vidal, põe o Everton para jogar no Arrascaeta. O Vidal faz de Everton. O Vidal faz de Everton Ribeiro. Só que é o seguinte, o Vidal com a bola tem a mesma característica e conhecimento que o Everton tem com os outros jogadores. Os movimentos, né? Mas acho que é uma questão que para amanhã ninguém vai tirar a Arrascaeta, ninguém vai ter. Não vai ter poupar, né? Mas aí é algo para time de domingo. Sim. Muito perto do time de quarta. Sim. Isso pesa. E amanhã é um confronto, eu tô curiosíssimo para ver esse jogo, porque é um confronto de duas escolas. Nossa. Diferentes. Duas escolas diferentes. Um que joga e o outro que sabe explorar os espaços deixados de quem joga. Entendeu? Por exemplo, eu não sei se o Rodinei vai partir o tempo todo se o Dudu ficar ali do lado dele. Eu não sei, também não sei se o Felipe não vai jogar quase como meio-campista porque o Scarpa fecha. Entendeu? Porque você tem 2 meias, você tem os meias, o João vai ter que seguir. Aliás, o Felipe acho que é o cara certo pro setor do Scarpa, né, Zé? Porque é aquele movimento é melhor pro Felipe por dentro do que ir caçar o jogador lá no alto. Quem que vai ajudar na marcação? Porque que nem o Calçado está falando, Felipe fecha um pouquinho mais, você vai ter velocidade ali, ó. Você tem velocidade, você pode inverter, você pode colocar o Dudu ali, põe o Rony um pouquinho, ou coloca o Rony dependendo, põe o Dudu como centralizado. O Palmeiras tem várias. Final da Libertadores, lembra? Era uma equipe que de repente tinha uma pegadinha do malandro ali, que era o Scarpa na ala esquerda. E não era o Scarpa do jeito que se acostumou a ver. Era o Piquerez com um terceiro zagueiro. Isso era para aquele momento, para aquele jogo. Estou dizendo que ele vai repetir a fórmula. Apenas que momentos especiais, às vezes, tem um detalhezinho especial. Agora, ele teve a semana, ele deu folga super necessária para esse time no domingo e na segunda. Chega na terça, inteiraço, para poder trabalhar a semana. O Flamengo não se podia dar ao direito de pensar no Palmeiras tendo o Atlético Paranaense, o Felipão e Curitiba, e a gente viu como é que foi o jogo, a dificuldade. Então o Flamengo passou a pensar no Palmeiras na quinta-feira. E o Palmeiras está trabalhando os detalhes, porque é o seguinte, o Palmeiras é um time que precisa dos detalhes. Sim. Precisa do máximo. O Flamengo tem uma reunião da cabeça do treinador. Jogo a jogo, né? E o que fez o Dorival? Ele reuniu os melhores, da melhor maneira que ele encontrou, num sistema que tem virtudes e, como todos, também apresenta suas vulnerabilidades. Não tem qual é o melhor sistema que tem? Cara, agora, eu tenho uma tela para colocar, mas antes da tela, só uma pergunta. Então, vamos lá. O Palmeiras tem uma vantagem no confronto por ter descansado durante a semana? Por ter descanso, a gente fala descanso, né? Por exemplo, os caras ficaram lá, né? Né? O descanso do jogo. Trabalhando com as cargas corretas. Trabalhando com as cargas corretas. É uma vantagem para o Palmeiras? É uma vantagem. Tem essa vantagem? Uma vantagem. O Palmeiras só pensou no Flamengo. O Flamengo pensou no Atlético Paranaense e depois no Palmeiras. Isso é uma vantagem. É uma vantagem. Não sei se para dar favoritismo para um ou para outro, para aumentar de um, diminuir do outro, mas é uma vantagem, William. A preparação da semana foi diferente dos dois times. Um time começou a semana pensando apenas no outro domingo no Allianz Parque. Um time que já tem 9 pontos de frente. É bom destacarmos. Um time que é o melhor time até agora do brasileiro. A pontuação do Palmeiras, William, ela é merecida. Ninguém jogou melhor e mais regular, mais consistente que o brasileiro até agora que o Palmeiras. Pode mudar a partir de amanhã, aí pode ser uma outra conversa. O Flamengo não. O Flamengo tinha uma definição de vaga da Copa do Brasil na quarta, na Arena da Baixada, e o Palmeiras domingo em São Paulo. Então, acho que a preparação do Palmeiras foi pensando apenas no Flamengo. O Flamengo pensou no Atlético Paranaense e também no Palmeiras. O peso que vai ter amanhã... Muito assim, Dorival, você gostaria de ter essa semana livre? Claro. Ele falar claro, então é porque é uma vantagem. Ela não é determinante. Não. Vai ganhar o Palmeiras porque o Flamengo... Não é isso. Não. Agora, se você entregava esta possibilidade, qualquer treinador abraça. Principalmente de poder trabalhar. O dia a dia, que o Zé fala. Você pega no dia a dia ali, você projeta a tua terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, você trabalha 5 dias. Você pode trabalhar um dia só bola parada, outro dia as transições. E tem mais, o Flamengo vai ser um super teste para o Flamengo para as recomposições, sem bola. Eu ia falar isso agora. Que é o setor ali do Zé, cara. Eu ia falar exatamente isso, que é o que o Abel deve estar preparando em termos de estratégia.
Porque o Flamengo dá essa possibilidade. O Flamengo joga um futebol fantástico também, um futebol com muita qualidade. Só que é o seguinte, você tem 2 jogadores que marcam mais no meio campo. É o Thiago Maia, que ele é centralizado, e é muito nítido que você percebe, né? Porque os caras, os atacantes não voltam. Eles fazem a sombra, tal. O Gabriel ainda vem um pouquinho mais, né? Então o lateral esquerdo está saindo. Quando o lateral esquerdo sai, o Everton Ribeiro vem aqui, ó. Ele inverteu, né? Um outro posicionamento. Então ele está por dentro, ele vem para buscar a marcação aqui. E aí há escala, né? Aí ele vem para cá, o Thiago vem para cá e o João vem para cá. E assim do outro lado também, né? Só que é o seguinte, chegam em determinados momentos que eles não conseguem fazer essa recomposição. Que os lados do campo, aí tem lateral com lateral. Só que o Palmeiras não vai, eu não acho que o Palmeiras vai bater lateral com lateral, porque o Palmeiras vai espetar 2 caras ali para incomodar o Flamengo. Sim. E aí vai tentar abrir esse espaço para poder jogar. Mas você acha então, Zé, que o Palmeiras começa com centroavante amanhã? Não começa, por exemplo, o Veiga? E começaria Scarpa, Lopes, Dudu e Rony? Eu acho que o Palmeiras vai com o Rony. O Rony, para mim... Com o Veiga e Scarpa juntos, sim, os dois começando. Scarpa para Felipe Luiz e Rony para Rodinei. Porque o Scarpa e o Veiga, você tem uma variação, você tem uma capacidade de troca e você não perde qualidade. O Veiga, ele é muito inteligente. Por quê? Porque... Não é o Veiga. O Veiga é inteligente, mas a movimentação do Palmeiras é uma movimentação legal de se ver.